Você acompanha a partir de agora o programa Saúde Plena. Apresentação de Joeli Pucci e Rubens Cascapeira Júnior. Olá, como vai você? Muito bem? É com alegria, novamente, estamos aqui no nosso programa Saúde Plena, aqui pelos estúdios da Clínica Alegro Vive, diretamente para TV Mundo Maior e Rede Boa Nova, de rádio e televisão. É com muita alegria que a gente pode compartilhar com você, toda semana, a ponte entre a ciência e a espiritualidade, que é a nossa proposta. Eu e a doutora Joeli somos cientistas, eu sou médico, ela é farmacêutica, trabalhamos com pessoas há muitos anos. E quando, há muitos anos, a gente também percebeu a importância de a gente fazer a ponte entre a ciência, a medicina, a saúde e a espiritualidade. Para nós espíritas, isso é óbvio, mas para muitas pessoas que não têm essa perspectiva, que não têm essa maneira de enxergar o mundo, que não têm uma bagagem nesse ponto de consciência da interferência, da existência, dessa quarta dimensão, quinta dimensão, sobre a nossa vida, fica muito complexo. Imagine você que a grande maioria das doenças tem componentes emocionais e vibracionais. Como assim? Então, você que é espírita, que estuda a doutrina, sabe da importância de entender que somos seres que temos um espírito, um perispírito e um corpo físico. E essa intersecção, entre o corpo e o espírito, que é o perispírito, ali se guardam muitas informações. E se eu disser para você que uma maneira da gente enxergar uma doença, um mal-estar, um transtorno, está ligado ao perispírito, onde registramos praticamente todas as informações nas várias vivências sucessivas. Porque quando desencarnamos, o perispírito fica com o espírito, então a gente reencarna com esse modelo, que chama modelo organizador biológico. Aí você fala, mas de onde vem a informação de outra vida? Vem através dessa informação, desse corpo, que é um corpo energético, que é semimaterial. E quando você encarna, você registra, digamos assim, no corpo físico, o que você precisa registrar, a tua proposta de vida, o que você veio fazer, o que você veio aprender, todos esses aspectos para que você faça um processo de evolução. Nós precisamos evoluir. Essa é uma tônica básica do universo. Não existe outra proposta. A proposta básica é que a gente evolua. E aí essa evolução vai depender muito do nível de, digamos assim, de vontade, de consciência, de maturidade da alma. Porque a alma, como fala, alma e espírito, a alma seria o espírito encarnado. Então, o nosso espírito vem para este planeta, como vão muitos espíritos para os planetas, com a proposta de aprender, crescer, evoluir. Essa é a básica. E se eu disser para você que qualquer situação, qualquer experiência que você passe, não importa qual seja, está baseada na premissa de que você precisa evoluir, que você precisa crescer, porque a alma precisa disso. Mas Rubens, a gente não poderia evoluir ainda no mundo da erraticidade, no mundo espiritual? Poderia. Mas alguns aspectos do nosso crescimento só se processa na matéria. Então, a gente precisa da matéria para poder fazer esse processo de crescimento e evolução. Mas eu teria que... Então, eu tenho que sofrer para poder evoluir? Não, o sofrimento, cada vez mais, passa a ser uma opção. O sofrimento, cada vez mais, passa a ser uma opção. Como assim, Rubens? Isso. Então, vamos lá. Vamos imaginar que uma senhora que me procurou muito angustiada, muito deprimida. Já há um ano, vivia uma vida de qualidade horrível, com uma depressão grave. Tomava remédio antidepressivo, mas nada passava. Tudo começou com uma mágoa muito grande que ela teve. Essa mágoa
foi baseada, como toda mágoa é baseada, numa interpretação de uma situação. Vou repetir. Toda mágoa, ela é baseada numa interpretação que nós fazemos de uma certa situação, uma certa realidade. Então, a gente interpreta uma realidade, grava essa realidade no nosso arcabouço, né, de memórias e de ideias, e isso faz com que a gente reaja emocionalmente, magoado, deprimido, ansioso, etc, etc, etc. Então, se nós conseguirmos identificar que nós interpretamos de maneira, muitas vezes, equivocadas, presta atenção, eu posso dizer para você, se você tem uma mágoa, se você tem um desgaste, eu posso dizer para você que isso está baseado na interpretação de uma situação que você viveu, consciente ou inconsciente, mas você interpretou, você guardou, e isso está registrado, causando um transtorno de emoções, sensações, que você vai chamar de sofrimento. No caso dela, sofria com depressão, muito magoada com uma situação. E eu perguntei qual foi a situação que deixou ela tão magoada, que há um ano ela vivia quase tresloucada, né? Não dormia direito, não conseguia se alimentar, e tinha uma vida de qualidade terrível. E ela disse, porque minha mãe foi maltratada, não foi atendida adequadamente no hospital e ela morreu por mau atendimento, por omissão de socorro. Eu falei, nossa, que grave, isso é um motivo para mágoa mesmo. Mas o que aconteceu? Foi a minha mãe, foi quantos anos ela tinha? 95. 95 anos. Passou mal em casa, muito mal, e eu prontamente consegui levar ela para o hospital. E ela foi passando muito mal. Eu até tive a impressão que ela desmaiou uma hora no hospital, no trajeto. Chegou no hospital, aquele correria, mandei vir uma maca, veio a maca e tal. Só que ela foi para um ambiente, lá no ambiente do pronto-socorro, que provavelmente era um ambiente de recuperação, e os médicos demoraram para chegar. E quando eles chegaram, ela já tinha morrido. Eu fiquei inconsolada. Como que pode? Como que pode um hospital não dar atendimento para minha mãe? Que teve um mal-estar, mas podiam fazer lá massagem cardíaca, podiam entubar, podiam ressuscitá-la. Não, eu fico até hoje pensando como eu vou fazer para processar o hospital, para processar os médicos de plantão, porque foi uma omissão de socorro, foi um absurdo. Eu falei, nossa, foi terrível. Imagina, minha mãe. Claro, quando você está ouvindo essa história, você está percebendo aí que tem uma questão muito evidente. Mas não adianta você chegar e bater de frente para essa pessoa. O que você está? Imagina. Não. Você precisa entender que ela está registrando, ela registrou uma informação, esta informação, para ela, está causando um nível de depressão, de melancolia, de tristeza, de desarvoro na vida dela. E eu falei, puxa, realmente, a tua mãe podia ter sido tratada. Mas eu perguntei para ela, mas digamos que eles tivessem chegado a tempo, segundo a tua perspectiva, porque a impressão que dá, como ela disse, a mãe desmaiou no carro, a mãe já devia ter tido uma parada cardíaca no carro. Mas ela entendeu que desmaiou e chegou lá, provavelmente já morta. Mas não era essa a perspectiva que ela tinha, não era esse o registro, não era essa a interpretação que ela tinha dado da realidade. Aí eu conversei com ela e perguntei para ela se ela tivesse tido aquela parada cardíaca por alguns minutos e ela tivesse sido prontamente ressuscitada com manobra cardíaca, com o aparelho para respirar, provavelmente esse momento que ela teria ficado em parada cardíaca, uma idosa de 95 anos, teria afetado um pouco o cérebro dela. Teria ficado com parada cardíaca. Ela falou, é bem provável, né? Teria afetado, mas ela estaria viva. Isso, mas se tivesse afetado o cérebro dela, porque teria ficado com falta de oxigenação, ela teria ficado, talvez, numa espécie de coma. Não fica, mas quanta gente
tem parada cardíaca, fica em coma, depois recupera. Eu falei, realmente, existe, claro, lógico. Mas digamos que, com a idade dela, a parte cerebral dela, né, já não teria toda aquela força, aquela energia. Então, ela teria entrado em coma. Bem provável. E, então, ela teria entrado em coma, ela teria sido transferida para a UTI. Isso mesmo, teria transferida para a UTI, até esperar ela acordar. Certo. Mas uma senhora de 95 anos, com uma parada cardíaca, que não sei de quantos minutos, a lesão a nível cerebral poderia ter sido bastante grave. Então, ela poderia ter tido uma lesão cerebral dificilmente recuperável, por causa da idade, por causa dos problemas que ela já tinha. Talvez a recuperação fosse mais difícil. Mas como ela está nos aparelhos, ela teria ficado um tempo na UTI. Isso, entubada, sobre aparelhos, em coma. E aí, né, já 95 anos, já não tinha tanto colágeno, não tinha tanto músculo, ia começar a ter, talvez, feridas, né, no corpo, e aí ter que ter todo o tratamento. E provavelmente, um caso desse não pode ficar muito tempo no UTI, porque o UTI, às vezes, é para casos mais graves. Ela teria sido transferida com os aparelhos para um quarto, teria ficado ali no quarto. O cuidado ali, talvez se a senhora tivesse que ficar com ela ali cuidando, para ficar 24 horas com ela, só ia ter um desgaste muito grande. Mas pela minha mãe, eu falei, então, sim. Mas aí, a pessoa, quando fica em coma, a nutrição, por melhor que seja, não é adequada, começa a perder mais músculo, começa a formar escara. E aí, talvez ela ficasse um tempo meio indeterminado. E talvez, eventualmente, falei para ela talvez não tivesse uma recuperação completa. Ela não tivesse uma recuperação total. Talvez não. E a gente não sabe se, de repente, ela até pudesse, digamos, continuar respirando sem aparelho, né? Que vai fazendo a pessoa, mas ficaria no estado vegetativo. Ou teria que ir para casa com um aparelho, né, para respiração e os cuidados, e aí teria que ter muita gente cuidando dela, a senhora ia ter que ficar cuidando dela, e aí a gente percebe que isso tudo seria um sofrimento para ela também. Seria um sofrimento, a pessoa ficar em coma, às vezes no aparelho, perdendo massa muscular, perdendo osso, escara. Então, seria um sofrimento, e talvez no final ela não acordasse mais, porque a lesão cerebral teria sido de uma forma que não teria como recuperar. Verdade. Então, ela passaria, talvez, mais 2, 3 meses num estado de muito sofrimento. Mas a pessoa em coma sofre? Claro que sofre. Está ali presa ao corpo. Sabendo disso, vamos imaginar, sabendo disso. Sua mãe era uma pessoa muito boa. Nossa, doutora, ela ajudou muita gente, foi uma religiosa, ela era muito devota de Nossa Senhora, ajudou muita gente. Então, ótimo. Então, a sua mãe era uma pessoa do bem. Talvez muito benquista pela espiritualidade, por todo o trabalho que ela fez, por toda a dedicação. Com certeza, eu entendo isso. Tá? Baseado nisso, a espiritualidade, que vê tudo do outro lado, sabendo que ela teria essa opção, com a chegada prontamente da equipe médica, fazendo a recuperação do quadro dela, entendeu que ela poderia ser, digamos assim, beneficiada. Ela poderia ter um benefício, né? uma caridade, de tanta caridade que ela fez, podendo, então, ter um desencarne abrupto, imediato, sem precisar passar por isso. Ela não precisaria passar por todo esse processo. Ela ficou me olhando e falou, pensando desse jeito, então eu estou propondo para você, pensando desse jeito, que você reavalie as tuas condições de vida que te trazem tristeza, que te trazem felicidade, que te trazem mágoa, porque com certeza absoluta, isso foi fruto de pensar de um jeito. E se nós temos a oportunidade de repensar, vamos lá,
se nós temos a oportunidade de repensar, a gente pode fazer revisões. Anote aí a palavra. Revisões. Eu posso fazer revisões na minha vida? Posso. Eu devo fazer revisões. Mas, Rubens, o que é fazer revisões? É eu rever o que aconteceu comigo, que me magoou, que me entristeceu, que me trouxe dificuldades, problemas, e, com isso, rever aquilo, colocar uma nova maneira de pensar. Então, eu volto nas minhas experiências, colocando ali uma revisão, com a oportunidade de que eu já cresci, já evolui, já vi outras coisas. E nesse aprendizado de outras situações, eu revejo já com essa nova revisão, com essa nova perspectiva, com esse novo olhar, com esse novo entendimento, com esse novo conhecimento. E com isso eu posso o quê? Modificar. É outra palavra. Quando eu faço a revisão, eu mudo a experiência. Quando eu reviso, e posso revisar com o meu conhecimento atual, eu mudo a experiência. Eu mudando a experiência, vamos rever? Eu tenho uma experiência, a experiência tem uma interpretação, a interpretação tem um registro, esse registro vai liberar hormônios, neurotransmissores, que vão chegar no meu corpo físico. Essa paciente, essa senhora, estava tendo o quê? Descargas de adrenalina, descargas de neurotransmissores negativos, trazendo para a depressão, qualidade de vida ruim, porque ela tinha tido uma experiência, ela tinha tido uma interpretação, ela registrou e estava sofrendo. Quando a gente foi revisando isso com ela, o olhar dela começou a mudar. Ela começou a ter um pensamento. O que eu fiz? Eu revisei a experiência dela, trazendo uma outra perspectiva. Nessa outra perspectiva, que nós também podemos chamar de dar um novo significado, porque quando eu falo, você tem uma experiência, você tem um registro, esse registro é um significado. É o que você colocou como o que significou para você aquilo. O que significou para você aquilo. E eu quero te dizer que o que você vive hoje está baseado no que você significa. E quando você ressignifica, e como eu ressignifico, Rubens? Revejo. Rever o quê? Eu faço uma revisão. Se eu tivesse pensado diferente, se eu tivesse colocado esse outro enfoque, se eu tivesse olhado por um outro ângulo, teria sido diferente a experiência, o registro da experiência, o significado. Aí eu mudo a cadeia que leva no meu corpo físico uma doença, uma depressão, um mal-estar. Eu posso fazer totalmente essa transformação. Isso é uma opção. Mas como é que é isso? Como é que faço? Como é que é? Por que uma pessoa registra de um jeito, outra pessoa registra de outro jeito? Claro. As interpretações estão baseadas em, digamos assim, textos que você pôs para dentro, né? Aprendizado que você pôs para dentro. Eu vou dizer que são sistemas de crenças. Os crenças, os valores, é que dão o viés, que dão o filtro da interpretação. Então, o que você guardou de informação, ele se utiliza disso para fazer a interpretação. Então, como é que eu mudo a interpretação? Mudando, muitas vezes, os valores e as crenças. Então, eu vou pedir para você agora fazer um exercício comigo. Pega um papel, pega uma caneta e vamos fazer um exercício rápido. Eu quero que você pense em 3 coisas que você considera muito importantes na tua vida. Talvez que você considerasse as mais importantes na tua vida. Tudo bem? Tá, coloque aí. Então, vamos lá. Vou sugerir que você possa estar fazendo comigo e você possa trazer, por exemplo... muito importante para mim é família. Legal. Família é importante. Legal. Dinheiro. Dinheiro é muito importante. Tá. Saúde. Legal. Saúde. Legal. É bom. Então, eu pus aí. Família, dinheiro e saúde. Vou pedir para você agora
colocar numa perspectiva de grau de importância. O que seria mais importante desses três? Mais importante, o primeiro. O segundo mais importante. E o terceiro mais importante. Tá, então eu vou colocar, pelo menos, para mim, seria saúde primeiro, família segundo, dinheiro terceiro. Legal. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu coloquei primeiro saúde, segundo família, terceiro dinheiro. Na hierarquia. São coisas importantes. Isto que eu estou buscando em mim agora, você pode buscar em você, são aprendizados que você teve, que você guardou. Você guardou essa informação. Por algum motivo, por uma experiência, também por um registro. Então, você teve um registro, muitas vezes esse registro foi na infância. E você não teve consciência disso. Você ouviu falar teu pai, tua mãe, alguém, e aquilo guardou de uma maneira profunda, você registrou aquilo e você baseia o crivo da sua vida, por exemplo, nesses valores. O crivo, o que é? A interpretação. Agora, eu vou pedir para você fazer uma outra lista. Outra lista. A lista é de 3 grandes medos que você pode ter. Tá? Então, eu vou baseado aqui mais ou menos os 3 grandes medos. Talvez vou colocar aqui, tenho medo de doença, tenho medo de ficar sozinho e tenho medo de ficar pobre. Vamos lá, então eu coloquei aqui. Então, eu tenho medo de ficar sozinho, doente e pobre. Agora eu vou colocar aqui uma hierarquia. Talvez o que eu considero mais importante. O meu maior medo é ficar pobre. O primeiro é pobre, o segundo é sozinho e o terceiro é doença. Legal. Então, eu agora fiz hierarquia dos meus 3 grandes medos. Esses não são meus medos, tá? Eu estou colocando como exemplo. Tá bem? Já fiz esse exercício, já trabalhei muitas coisas. Agora eu quero que você faça o seguinte. Então, o primeiro, por exemplo, aqui o primeiro é saúde, e o primeiro é pobre. O primeiro é saúde, o primeiro é pobre. Então, eu vou começar a comparar, como se eu pudesse identificar qual é a força, qual é a força que isso tem na minha vida. Então, vamos lá. O primeiro é saúde. O quanto eu deposito energia para ficar saudável. Quanto eu deposito energia para ficar saudável. Então, eu deposito energia para ficar saudável. Quanto eu faço para ficar saudável? É um nível de energia. Eu vou contar, eu vou dizer aqui que eu coloco uma energia grande, eu coloco 8 de energia para ficar saudável na minha vida. Empenho e tal. Legal. Agora, eu quero que você observe, na tua primeira medo, quanto que isso tem de energia na sua vida. Quanto isso interfere na tua vida. Quanto é o tamanho desse medo. Eu coloquei aqui pobre. Nossa, eu tenho pânico de ficar pobre. Eu tenho pânico. Então, nossa, o medo da pobreza é uma força na minha vida. Não é, né? Eu estou dando exemplo. É um medo na minha vida que eu considero 10. Considero 10. Nossa, o maior medo que eu tenho é ficar pobre. Nossa, isso para mim é terrível. Por quê? Porque eu tive uma experiência, meu pai faliu, e quando nós perdemos tudo, passamos por uma dificuldade muito grande, então isso me marcou muito, eu tenho muito esse medo. Então aí você está colocando a força que isso exerce na sua vida, de você ter medo de ficar pobre. Aí eu quero que você compare. Você compare aí, eu vou comparar aqui. O teu primeiro valor, a tua primeira importância, que tem uma força, que eu coloquei 8. E o primeiro medo, eu coloquei uma força, que eu coloquei 10. Aí eu pergunto, se eu consigo fazer essa questão de valores, pode ser que não seja assim para você. Quem manda mais? Quem é mais forte? É o medo ou é o valor? Isto é, eu tenho muito mais energia, eu sou muito mais centrado, mais preocupado em fugir da pobreza do que em direção à saúde. Então, quando eu tenho, nesse caso aqui que eu estou dando fictício, eu não vou conseguir, por exemplo, me tratar bem. Eu não vou conseguir
fazer tudo o que eu preciso para ficar saudável. Porque para ficar saudável, eu teria que investir recursos. E se eu tenho medo de ficar pobre, eu vou guardar mais dinheiro, eu vou reavaliar, vou significar, não, eu não posso fazer tal coisa. Eu não posso comprar pão sem glúten, eu não posso ir para academia. Academia boa, por quê? Porque eu tenho que economizar, eu tenho que guardar dinheiro. Então, aí, eu fico sendo, entre aspas, dirigido. A minha vida é dirigida muito mais pelo medo do que pela busca, pela busca do crescimento. Então, tem duas forças básicas que a gente fala no doutrina espírita. Ou você evolui e cresce pelo amor, ou você evolui e cresce pela dor. Então, dependendo de como você encontra esses seus objetivos e medos, que você percebe, e a grande maioria das pessoas, elas estão sendo dirigidas pelo inconsciente para fugir de uma dor. Fugir de uma dor. Ah, mas eu quero alcançar uma coisa, mas tem o que segura eu tenho medo daquela dor. Então, eu fujo da dor, e quem foge da dor tem um caminho de evolução que sofre. Por quê? Está o tempo todo pensando no sofrimento, pensando na dor. Fez sentido para você? O ideal é que você fizesse isso com 10 e fosse colocando cada força de cada um, para você vai ver qual tem mais força em você. Agora, o que fazer com isso, Rubens? Você me trouxe um pepino agora, porque eu descobri que a minha vida é dirigida pelo medo. Não pela busca do conhecimento, do crescimento, é pelo medo. Então, o medo me paralisa, o medo é paralisante. E o que eu faço com o medo? Ora, o que o medo faz? Ele paralisa. O medo, gravemente, ele paralisa. Então, o que eu preciso fazer? O medo, a gente precisa trabalhar para mitigar o medo. Como assim, Rubens? Como trabalhar? Então, vamos lá. Toda vez que você encontrar um medo dirigindo a vida está te convidando para que você busque conhecimento daquele medo. Busque conhecimento daquele medo. Né? Então, digamos que você foi convidado para trabalhar numa cidade, para ganhar um excelente salário, você vai resolver a tua vida, da tua família, é um lugar que vai ser feito uma cidade especial, é um momento mundial, uma cidade, você vai ter um salário absurdamente bom, etc, 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 etc. Mas lá tem muita cobra. E você tem pânico de cobra. Então você perde uma oportunidade na tua vida fantástica porque você tem medo de cobra. E tudo bem. Não tem nada de errado ter medo de cobra. O que tem, entre aspas, de errado, nem sei se é errado a palavra certa, é que você está paralisado pelo medo. E você poderia fazer alguma coisa para aprender a mitigar esse medo. Como? Eu for num lugar que tem muita cobra, eu preciso saber lidar com cobra. Como é que eu posso aprender a lidar com cobra de uma maneira segura? Sempre a pergunta é, como é que eu posso lidar com esse meu medo de uma maneira segura? Com segurança. Então, eu tenho medo de altura, eu vou pular de paraquedas? Não. Eu vou fazer exercícios virtuais, que tem hoje em dia aparatos virtuais, que põem você numa altura virtual. Você não está, mas você vai sentir que está. Você vai treinando o teu cérebro. Eu vou fazer, por exemplo, no caso da cobra, eu vou fazer um estágio de 6 meses no Butantã. O Butantã tem todo tipo de cobra. Eles mexem todo dia com isso. Então, você vai descobrir como você pega, como é que a cobra faz, onde que ela fica, como é que você se protege, que bota você usa, que luva você usa, qual é a cobra venenosa, qual é a que não é venenosa, o que você... Opa! Então, esses expertos em cobra, eles não têm medo, eles têm respeito. Respeito. Porque quando você perde o respeito por uma situação que você tinha medo, você corre o risco de ter realmente um problema. Então, o respeito é importante, mas não o medo. O medo paralisa. O respeito faz você caminhar.
Então, olha o medo, por exemplo, tem uma pessoa aqui em questão, medo da pobreza. Tá bom, então eu vou trabalhar esse medo. Muitas vezes eu tive já pacientes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um paciente tinha muito medo dessa questão da pobreza, do desemprego. Tinha muito medo. E ela tinha uma vida profissional muito estável, era uma excelente executiva, nunca ficou desempregada na vida, mas tinha medo. Tinha um medo paralisante, deixava ansiosa com essa questão de ficar desempregada. E nós vamos tentando entender. E a família? Não, a família nunca teve nenhum problema. Meu pai também teve uma carreira estável. Mas aí ela fez um trabalho de regressão e percebeu que esse medo vinha na vida intrauterina, por volta de uns 4 meses de vida intrauterina. Ali ela registrou esse medo. O que aconteceu? Não deu para saber. Ela foi conversar com a mãe dela. Mãe, é o seguinte, eu fiz uma regressão e eu percebi que eu tenho um medo de ficar desempregada, de perder o emprego, essa coisa toda. E isso começou quando eu estava com 4 meses de gestação, senhora. A mãe dela regalou o olho e falou, o que aconteceu, filho, é o seguinte, eu estava realmente com 4 meses de gravidez e teu pai perdeu o emprego. Perdeu. E eu me controlei, porque eu fiquei desesperada. Imagine, grávida de 4 meses, perdeu o emprego, perdeu o convênio, perdeu tudo. Como é que a gente ia fazer? E esse período de desemprego dele durou 1 mês. Logo ele se colocou e nunca mais ele perdeu o emprego, ele teve uma vida estável. Mas você tem razão, filha. Do 4º para o 5º mês, ele ficou desempregado. E eu passei ali, sozinha comigo mesmo, um medo muito grande. Então, o que aconteceu? Ela, enquanto estava sendo gerada, registrou o medo do desemprego. Que acarretaria muita coisa, inclusive o nascimento, como ia cuidar da nenê, a coisa toda que a gente imagina. Então, ela registrou. E esse registro estava nela, no nível do inconsciente, trazendo para ela um medo atual, que não tinha nada a ver com a vida dela. Presta atenção. Então, quando você tem um medo, e esse medo é tão forte que ele te paralisa, que você precisa ir atrás no modo segurança para identificar, tratar, mudar, resolver justamente esse tipo de medo. Então, o medo, a gente trabalha com conhecimento. Toda vez que eu tenho medo, eu vou trabalhar com conhecimento, com aprendizado. Então, todos os medos que você tem, é importante que você vá buscar aprender a respeito daquilo. Não importa qual medo seja. E nesse aprendizado, você pode fazer um processo terapêutico, trabalhar com uma psicoterapia, identificar o que está causando aquilo. Você pode, como no caso dessa paciente. Então, nós somos seres emocionais que registram experiências, dando significados, que vão trazer situações emocionais. Quando esses registros são bons, significados otimistas bons, a gente tem uma vida de qualidade boa. Quando esses registros são maus, a gente tem uma má qualidade, a gente tem depressão, a gente tem doença. E se eu te dissesse que toda doença, 100% das doenças, são necessariamente fluxo deste padrão de experiência, registro, significado e comportamento. E no corpo físico e emocional. 100% das doenças são interpretações de uma realidade. Interpretações do que aconteceu, registrou, e aí fica gerando hormônios, neurotransmissores, substâncias nocivas. Fora que essas substâncias nocivas trazem muito fadiga, muito cansaço, muito desânimo, muita apatia. Quando você consegue identificar isso e você trabalhar e dessa maneira, você está livre. E estar livre é a melhor coisa que existe. Livre de quem? Do julgo da gente mesmo. Do alto processo de julgamento, do alto processo de se colocar em situações de muita pressão. De novo, você se sente pressionado? Você tem pressão alta?
Você se sente pressionado. Da onde que veio essa autopressão? Essa autopressão veio de um processo, de uma experiência que às vezes você nem sabe quando foi. Voltando então para a moça, a senhora, quando eu falei para ela que a mãe dela talvez tivesse tido um benefício divino de não precisar passar por um sofrimento, numa UTI, num aparelho, um coma, o espírito fica preso ao corpo, ela poderia ter o benefício, então, na espiritualidade, de estar livre, porque nós espíritas sabemos que nós estamos presos ao nosso corpo físico. Nós estamos presos neste planeta. E que a alma gostaria de voltar a ser livre completamente. Nós somos presos. Então, no caso, ela olhou e falou, eu não tinha pensado dessa maneira. Eu nunca tinha visto por essa maneira. Que minha mãe, por ser boa, ela foi poupada de um sofrimento muito grande. Falei, então. Então assim, doutor, então... Mas como que foi isso? Então, eu vou interpretar que os médicos iam chegar a tempo. Eles iam chegar a tempo. Estavam vindo para atender, eles iam conseguir ressuscitar, entrar em coma, mas houve uma intervenção divina. Intervenção divina positiva. Os médicos, quando estavam vindo, eles foram chamados por uma emergência muito mais importante, entre aspas, uma pessoa mais jovem, por uma jovem, que desviou o rumo deles. Então, eles foram desviados por uma intervenção divina positiva, para que sua mãe não precisasse passar por toda essa questão desse sofrimento, disso tudo que a gente falou. Então, houve uma intervenção divina de desviar o médico. E aí, se perguntar o que aconteceu, ele não vai entender direito. Porque nós somos, muitas vezes, conduzidos dessa maneira. Então, a proposta de hoje é você, primeiro, fazer uma lista, se for o caso de 10 valores. O que são valores? São coisas que você considera importantes. Tudo que é importante tem um valor. Muitas vezes, embutido no valor, está o sistema de crença também. Então, as 10 situações mais importantes que você tem e os 10 maiores medos. E faz uma comparação de forças na tua vida. O quanto isso atua na tua vida. O quanto isso interfere na tua vida. Faça essa correlação. Tudo bem? Outra coisa. Você está magoado, você está magoada, você está sofrendo por uma situação, faça uma revisão. Reveja. Mas como é que eu posso revisar uma situação? A pessoa me traiu, a pessoa fez um absurdo comigo, eu não merecia, realmente. Se a gente falar em merecimento ou não, a gente vai entrar numa outra seara. Mas por que alguém trai alguém? Aí eu pergunto para a pessoa, meu marido me traiu. Eu falei, tá. Digamos que vocês tivessem se separado. De comum acordo, não dá mais, separou. E aí eles já estavam separados há 6 meses. Aí ele arrumava uma namorada. Sei. Isso é traição? Fala, não, isso não é traição. Por que não é traição? Porque a gente já não está mais junto. Registra isso. Porque a gente já não está mais junto. E se eu dissesse que a união num relacionamento tem 3 níveis. Tem um nível físico, material. Tem um nível, que a gente fala de fato. Tem um nível legal, no papel, tem lá e tem um nível vibracional. E se eu te dissesse que, se você tiver a separação em qualquer um desses 3 níveis, você não está mais junto com a pessoa. E se você não está mais junto com a pessoa, você pode, entre aspas, namorar outra pessoa. Então, quando você é traído, eu quero que você reveja. Nós estávamos juntos. Existia uma união nos 3 níveis. No nível físico, no nível legal e no nível vibracional. Tinha essa união? Talvez você fale, não, mas não tinha mais. Às vezes até tinha fisicamente. Às vezes até tinha legalmente, mas não tinha mais vibratoriamente. Então eu considero que qualquer traição é porque não tem mais a ligação vibratória.
não tem mais a ligação de energia. Se você quer entender melhor isso, eu tenho um e-book, né, que eu até pus o nome, Não Perdoe e Seja um Idiota, porque não perdoar é quase ser um idiota, porque você vai sofrer por uma questão de falha de interpretação, mal entendimento, mal conhecimento. Que o próprio Cristo falou, perdoa 7 vezes 70. Mas por que ele falou isso aí? Porque ele sabe que a mágoa, por não perdoar, é um dos principais males que nós temos no nosso planeta. Uma das principais fontes de doenças, dores, sofrimentos. Então, quero te agradecer, dizendo que aquela senhora saiu completamente diferente daquela consulta. Saiu completamente diferente. Ela saiu, nossa, nunca tinha pensado dessa maneira. E só o fato de pensar diferente transformou a vida dela. Hoje ela não tem mais depressão, ela agradece que o hospital, aquele hospital, foi um instrumento positivo para que ela pudesse levar a mãe num desencarne tranquilo, sereno, até, digamos, feliz, né? Uma pessoa de 95 anos, foi boa a vida toda, fez um monte de coisa, então ela estava realmente merecendo, digamos assim, aquela situação. E eu quero dizer que nós aqui da Rede Boa Nova precisamos da sua ajuda em vários níveis. A gente precisa que você traga comentários, traga informações, comentários, porque isso vai também melhorar o algoritmo das redes sociais aqui da Rede Boa Nova. A gente pede também para você que essa instituição, que é uma Fundação André Luiz, ela cuida de inúmeras pessoas totalmente gratuitas há muitos anos. Então, de onde vem? Vem de pessoas filantropas, vem de caridade. E uma das questões que há muitos anos a gente já conhece, sabe da sobriedade, é o processo de você ser um membro da rede maior, da rede do Novo Mundo. Né? Então, você seja associado ao Clube Amigos da Boa Nova. Quando você é associado, se associa, e pode ser uma taxinha de R$1 por mês, R$1 por dia, você acaba colaborando com essa imensa obra, que é uma obra muito bonita, que é uma obra abençoada por André Luiz, a Fundação André Luiz. Eu tenho certeza que você vai ficar registrado na tua alma essa ajuda, que ela para você, às vezes, é singela, mas se a gente imaginar milhares de pessoas ajudando, uma ajuda singela torna-se uma ajuda de vulto, porque a gente sabe que os órgãos institucionais, eles ajudam, mas ajudam muito pouco. Então, a gente precisa que você faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. E brincando, né? Se você fizer parte desse clube, quando você chegar em nosso lar, depois de passar pelo Spa Umbralino, você tem direito lá a banho nas piscinas sulfurosas. Olha que legal. Você vai chegar lá e falar, sou da carteirinha aqui do Clube Amigos da Boa Nova, eu tenho direito a tomar banho nas piscinas sulfurosas, que vão reanimar, como a gente fala, das piscinas com águas crísticas, né? Que vão reanimar o teu perispírito, etc. Quero agradecer profundamente essa fundação pela oportunidade que dá para mim, para a doutora Joeli, de estar trazendo aqui um pouco dessa ponte entre saúde e espiritualidade. Por isso, eu te convido a fazer comentários, a jogar aí comentários, a passar no WhatsApp o que você gostaria que nós falássemos, como você está entendendo a nossa colocação, que colocasse críticas, mas colocasse também sugestões, para que a gente possa ter um programa Saúde Plena, que vai ao ar todas as sextas-feiras nesse horário, de uma maneira talvez mais completa, mais plena, mas eu preciso que você nos ajude a trazer a informação que mais te é beneficente. Em nome da Rede Boa Nova, eu peço a Deus que te abençoe, que te dê bênçãos por esse dia, que você receba nesse momento bênçãos divinas, trazendo um bem-estar para você e sua família, com alegria e com prosperidade.
de fundo do coração que a gente agradece essa oportunidade dessa equipe maravilhosa que está aqui nos ajudando, colocando nos rádios, né, nos telhados, a doutrina espírita. Você acompanhou Saúde Plena.